Bem-vindos a mais um podcast da FENA Minas e hoje com uma convidada ilustre, deputada estadual Ludmila Falcão, ela que tem feito um trabalho excelente aqui para a cidade, para a região toda de Patos de Minas. Deputada, seja muito bem-vinda, viu? Obrigada por participar aqui com a gente. Obrigada, Maria. Para mim é um prazer estar aqui nesse estúdio maravilhoso que vocês colocaram no coração da FENA Minas. Eu que participo desde a primeira edição, a segunda edição nós estávamos aqui também, e agora consolidando com uma parte que cresceu ainda mais, né? Isso mostra a potencialidade da nossa região, a força do agronegócio e dos nossos produtores. Com certeza. Deputada, qual o balanço, né, dessa feira? A gente ainda está no meio, né? Começou ontem, a abertura oficial, teve a queima do alho, que foi um sucesso. O que a senhora está achando do evento esse ano? Maria, eu estive ontem na abertura e a gente começa ali com a presença de vários órgãos, né, juntos, para fazer com que essa feira esteja unida e que cresça cada vez mais. Não poderia deixar de iniciar aqui a minha conversa com você sem parabenizar o Sindicato Rural, a ADESP e o Sistema Crédito Patos também, que eles unidos fizeram com que essa feira acontecesse. Muito feliz também com a participação do governo do estado de Minas Gerais, através... Oi, amores, tudo bem? Através de vários setores, né? Ontem nós tivemos aqui o setor da FAENG, através do nosso amigo Toninho Sálvio aqui presente. Tivemos o João Paulo, que é o presidente da Invest Minas, enfim, o estado de Minas Gerais com os olhares voltados para cá. E por que eu defendo tanto, né, a gente ter um olhar voltado aqui para a nossa região? Maria, 49% do PIB do estado de Minas Gerais, do agronegócio do estado de Minas Gerais, encontra nessa região. E se hoje a maior riqueza que nós temos sobrepõe a terra que vem do agro e não mais está abaixo da terra como era a mineração, e hoje a força vem do agro, até pelos números crescentes que tem da própria exportação, que hoje é superior à mineração, a gente sabe que essa região é a região também que mais produz empregos e renda. Então, quando a gente fala numa feira como essa aqui, nós estamos falando de inovação, nós estamos falando de tecnologia, descobrimento de novas técnicas de manejo, de fortalecimento interpessoal que o agro necessita para ele avançar em um momento de tantas dificuldades. Lembro, Marino, de estar aqui em 2023, quando foi o início dessa feira, da gente estar junto com os nossos produtores de leite, sofrendo muito num período onde as importações do leite advindos da Argentina e do Uruguai impactavam nos nossos produtores de leite. Exatamente, e isso teve muito uma crise forte, enorme, eu me lembro. Isso é muito forte e muito próspero a nós. Por que eu falo isso? Patos de Minas é a cidade que mais produz leite no estado de Minas Gerais e a terceira do país. Então, se os produtores de leite estão sofrendo, e aqui eu não falo apenas do pequeno, do médio, eu falo de toda a cadeia da produção de leite. Toda uma cadeia do agronegócio sofre também. E depois disso, outros entraves vêm sendo agredindo o agronegócio, e a nossa função enquanto parlamentar, enquanto representante do povo, é defender aquele que é o motor da economia do estado de Minas Gerais, que hoje é o agronegócio, o produtor, enfim. Com certeza. Deputada, eu queria que a senhora falasse também um pouco da questão do cooperativismo. A gente sabe as dificuldades que os produtores rurais enfrentam, são vários desafios. A gente está falando aí, citando esse problema, essa questão do leite, porque o produtor rural, ele planta, ele não sabe quando ele vai colher, quanto ele vai colher. O caso do leite, quanto que o leite vai estar custando, né? Quanto ele vai vender aquele produto. Então, são várias variáveis que ele não consegue controlar. Então, o cooperativismo ele vem de uma forma a ajudar, né, dar um aporte financeiro para o produtor rural. Como que a senhora vê essa questão? Né? Ele precisa de crédito, o produtor não trabalha, não produz sem crédito, sem apoio, né? Maria, quando a gente fala das problemáticas que o produtor rural sofre, eu gosto sempre de falar do pilar que existe das dificuldades do produtor. Uma delas é a questão energética. A demanda energética, a oferta de energia, ela não supra a demanda dos produtores. Então, hoje nós temos na nossa região, especificamente falando, recursos hídricos, nós temos topografia, nós temos mão de obra, mas nós não temos demanda energética suficiente para atender os nossos produtores. Outro grande pilar de dificuldade, que são os entraves ambientais. Lutamos muito para fazer com que esses entraves eles facilitem a vida do produtor. Semana retrasada nós estávamos ali junto ao governo do estado de Minas Gerais
publicando o decreto da irrigação, fazendo com que o produtor tenha a sua expansão através de uma irrigação compartilhada. Isso poderá triplicar a produção de grão no estado de Minas Gerais. Só uma nova forma de legislar, uma nova orientação, como eles poderão utilizar os recursos hídricos sem afetar o meio ambiente. Então, essa consonância ela é importante. E outro terceiro grande problema são as estradas rurais para escoar nossa produção. Esses são os pilares que nós enfrentamos assim diuturnamente. No entanto, tem questões para além disso que a gente não consegue controlar, que são os efeitos climáticos, né? Nós vivenciamos isso, foi um tema muito debatido dentro da LMG, foi um tema muito debatido dentro do governo do estado de Minas Gerais, porque o ano passado nós enfrentamos, e principalmente uma região próxima a nós, uma região que eu atuo muito, os setores climáticos divergentes lá na região noroeste. Chuva que estava programada para cair não caiu, tivemos a maior estiagem de todos os tempos, enfim, sofremos muito. Aí é a hora do setor público entrar para atuar e ajudar os produtores que não conseguiram fazer com que as suas plantações progredissem. Mas para além disso, Maria, nós temos também algo que poderia ser controlado, que é a questão da sensibilidade. Quando você vê as dificuldades que o cenário político vem fazendo com que o agronegócio não avance. Hoje nós temos uma briga entre o Brasil e os Estados Unidos com tarifaço de 50%. Essa taxação ela impacta nos produtores, em quem é o motor da economia não só de Minas Gerais, mas de todo o Brasil. Hoje a gente vê, por exemplo, um resultado da FIENG, soltou há 2 semanas atrás. Isso pode impactar no estudo da FIENG um desastre de empregos na indústria em 70 mil empregos. Mas quando você fala especificamente do agronegócio, você vê já nos portos em torno de 70 mil toneladas de frutas podendo ser desperdiçadas porque elas não chegarão no tempo hábil para acontecer a importação dos Estados Unidos. Você vê um tanto de gado, né, preso também dentro dos navios que estão a caminho dos Estados Unidos, que não chegarão lá no tempo hábil também, que poderão perder. É que envolve carne, envolve café, Sim. envolve laranja. A laranja, o impacto da laranja, e aqui o triângulo é muito forte perto de nós, é 1,6 bilhões de reais no impacto do PIB do agronegócio em Minas Gerais. No Brasil, esse impacto da laranja é 175 bilhões no PIB. Então, o pessoal não está sabendo a seriedade disso, não está tendo compromisso com o nosso próprio Brasil. Então, para além das dificuldades, como eu disse para você, do dia a dia, já conhece, tem as dificuldades que a gente não controla, que é o crime, e tem as dificuldades que eles criam. políticas. Então, eu fico, sinceramente, brigando pelos nossos produtores, de mãos dadas com ele, porque a gente não pode deixar eles desanimarem, como nós fizemos no Grito pelo Leite há 3 anos atrás. Senão o pessoal até abandona a atividade, muita gente abandonou. Muitos abandonaram, mas ouvi outros falando que preferia morrer abraçado com suas vacas do que abandonar a produção de leite. Isso é muito bonito, isso é muito forte. É algo que a gente vê no setor, deputada, é a paixão que o produtor rural tem pelo que ele faz, né? Ninguém trabalha nessa área se não for com muita paixão. Você vê dessa forma? A gente tem um agronegócio. Eu também admiro e respeito muito o setor pela seriedade com que eles fazem o trabalho, né? Muita dedicação, muito esforço, eficiência. Eles estão sempre tentando melhorar, produzir mais com menos. Eu acho que o produtor brasileiro ele é exemplo para o mundo, não é mesmo? Não, eu não tenho dúvida disso, não. O carinho com que eles tratam a terra, a simplicidade com que eles tratam a terra. O produtor ele é muito admirável porque vem da humildade dele. Porque ele sabe que o seu sustento vem de uma terra que ele tem que amá-la e principalmente cultivá-la da melhor forma possível. Seja com respeito, seja com a própria sucessão. E a gente via muito isso, Maria, há um tempo atrás, o êxodo rural. As pessoas abandonavam as terras para ir para o asfalto, vamos dizer assim, ganhar a vida. Hoje não. Hoje a gente vê o êxodo urbano. As pessoas saindo do próprio asfalto, das próprias cidades, irem até a nossa grande riqueza, que é realmente o agro, né?
E eu fico muito feliz, por exemplo, aqui eu tenho que citar o prefeito Falcão, meu marido, o tanto que ele mudou uma concepção política. No meio rural não tem muitos votos, mas é no final de semana que as pessoas da cidade vão até as roças pedir bênção para os seus familiares que estão ali. E a veia que liga esses ventrículos do coração é a estrada rural. Antes não tinha investimento ali. Hoje, além de asfaltar, nós temos as estradas com mais de 12 equipes monitorando, fazendo com que as melhorias aconteçam para fazer com que a produção seja escoada da melhor forma possível e garantir trafegabilidade segura para quem precisa fazer esse caminho. Então, passa muito por isso. Assim como também, como eu falei para você da demanda energética, daqui uns dias, Maria, nós estamos aí inaugurando a Patos 3, que é uma subestação aqui em Patos de Minas. E Patos de Minas, gente, é a cidade de 853 municípios que mais tem demanda de energia. Ou seja, nós estamos crescendo de uma forma exponencial, porque quando tem demanda energética, tem um crescimento comprovado ali. Então, eu fico muito no pé da CEMIG o tempo todo para ter crescimento. Questão das nossas rodovias, uma importante veia de ligação aqui é a 354, porque ela liga a região Alto Paranaíba à região Noroeste. Hoje a região Noroeste é a ponta do celeiro do estado de Minas Gerais. Então, aquele sonho prometido por muitos políticos, que era fazer a terceira faixa, saiu do papel. E nós temos uma obra ali sendo entregue em poucos meses. Então, tudo que a gente pode fazer para valorizar o produtor rural, a produtora rural, nós estamos valorizando cada vez mais. É isso aí. Entrando nessa questão do protagonismo das mulheres, tanto na política, ainda pequeno, né? A gente precisa de mais mulheres na política. Muito mais. Muito mais, mas é um protagonismo que já existe e aqui em Patos também, vocês são exemplo, né? Tem várias mulheres secretárias em cargos de liderança, na administração municipal tem várias mulheres, o prefeito também valoriza, e também no agronegócio. Qual que é a importância das mulheres estarem ocupando esses locais, esses lugares, estarem se especializando e dando a sua participação para o desenvolvimento do setor? Maria, as mulheres implantaram no campo uma nova técnica de manejo. Com seriedade, com humildade, elas conseguiram fazer com que o campo fosse visto de uma forma diferente, colocando gestão ali dentro. E há muito tempo atrás, ou pouco tempo atrás, né? Se você perguntasse para minha avó o que ela fazia na fazenda, ela ia falar, eu ajudo seu avô. Mas, na verdade, hoje o que a gente conhece, ela fazia a gestão e gerenciamento da fazenda. Não tinha um nome, mas não tinha um nome. Ajudava. Há muito tempo as mulheres participam. Há muito tempo elas participam. Só que elas não eram vistas de uma forma a ser valorizada. Hoje não. Hoje eu carrego aqui no peito e eu tenho o maior orgulho de estar fazendo parte do grupo Seriema. Por que Seriema? Porque é a ave mais bonita do Cerrado, o canto dela, além de eloquente, é encantador. E é um grupo de mulheres que estão aí à frente do agronegócio, representando o agro, com força, com seriedade, trazendo outras mulheres para participar também, porque a gente sabe que tem muitas mulheres que são protagonistas das suas fazendas, mas o que elas precisam é de estar alinhadas com outras mulheres. Aproveitando aqui, daqui uns dias vai ter o Conexão Mulheres do Agro, organizado aí pela Cíntia, da Duofete, pela Michele, que é a irmã dela também, um evento magnífico, trazendo esse protagonismo para Patos de Minas. Então, há essa força da mulher no campo, para nós é de suma importância. Eu fiz um projeto de lei que está tramitando dentro da Assembleia Legislativa, que é criando a Semana da Mulher Rural, que eu quero que as mulheres sejam valorizadas, que tenham eventos voltados para elas. Eu participei e participo todos os anos, Maria, de um evento organizado pela Emater, daquelas mulheres que fazem parte da agricultura familiar, que fazem doce, que através da horta sustentam suas famílias. E essas são mais de 300 mulheres da nossa região que participam desse evento. Essas mulheres saem dali com a nova forma de pensar sobre o agro, com a nova forma de cultivo. Então é importante a valorização. Muitas vezes está distante delas os cursos a serem oferecidos, está distante delas o conhecimento. Mas se nós estamos unidos, nós podemos cuidar delas. Com certeza. Deputada, e na política, como que é trabalhar, né, em parceria com o seu marido? Vocês são um casal jovem, um casal
visionário, né? A entrada dele na política aqui de Patos de Minas, houve uma mudança, né, de grande, acho que foi algo que revolucionou até, se a gente for ver. É o que eu ouço das pessoas, né? Falar da união que existe hoje no poder público, que não existe perseguição política, que não existe... É uma forma de trabalhar diferente em prol da população, que não tem aquela coisa de favores e tudo mais. Aí, de repente, você já entra na política também e vai ajudar ele. Como que é ser mãe, ser mulher, trabalhar e estar dentro da política ajudando, né? Vocês fazendo isso em parceria. Como funciona? Maria, é engraçado de falar sobre isso, porque eu costumo brincar com ele. Eu falo, ainda bem que eu tenho você. Porque eu acho que seria muito difícil o outro homem acompanhar esse ritmo meu. E ele compreende a minha vida, porque ele vive o que eu vivo. A gente está em 100% em sintonia. Nós estamos ali o tempo todo conversando, dialogando, falamos o mesmo assunto, a mesma linguagem. Até os meus filhos compartilham do nosso diálogo, né? Então, as dores deles são as minhas dores. E nós sempre fomos muito unidos, né? A vida inteira, casamos muito novos. Eu tinha 22 anos de idade, ele tinha 27 anos. Formamos a nossa família sempre nos princípios de seriedade, honestidade, de fazer o bem sem olhar a quem, nos princípios também da caridade. E hoje nós trabalhamos com o mesmo propósito, né? Logicamente que ele tem aí, né, algumas preferências, né? Eu tenho outras preferências, algumas áreas de atuação diferentes. Como, por exemplo, é sensível a mim, é intrínseco a mim cuidar das mulheres, ter um olhar voltado para as mulheres, principalmente quando você fala desse fortalecimento dessas mulheres vítimas de violência doméstica. Esse fortalecimento, ele é intrínseco a mim. Tem pautas diferentes. São pautas diferentes. Mas que conversam entre si. E nós criamos, por exemplo, aqui, a Casa da Mulher. Esse fortalecimento que nós fizemos, ele veio da sensibilidade apresentada da minha parte, mas que ele comprou essa ideia, né? Então, o Falcão é um cara muito aberto ao diálogo, muito sensível a essas pautas também. Além de tudo, ele se prova ser um grande gestor. Ele transformou realmente Patos de Minas, né? E eu ajudo ali na parte tanto de fiscalização, quanto também trazer o olhar do Estado para cá, trazer políticas públicas voltadas para cá, trazer recursos voltados para cá. Então, assim, a gente trabalha em várias vertentes, né? É uma parceria que dá certo. É uma parceria que dá certo. Não é só flores, não. Se eu falar que são só flores, não é. Somos um casal comum, como qualquer outro, que tem as suas dificuldades, que tem os seus problemas, que temos os nossos desafios, mas sempre sabendo que nós temos, acima de tudo, Deus nos protegendo, guiando nossos passos, e com muita leveza nós fazemos o nosso trabalho. Eu tenho paixão pela política, eu gosto do que eu faço, porque não é um trabalho, é um propósito. Então, quando você acorda todos os dias feliz com o que você faz, a chance de dar certo, ela é extremamente superior. Então, nós todos os dias acordamos com o pé direito, fazemos as nossas orações de proteção e agradecimento e seguimos aí o nosso trabalho com muita seriedade. Muito bom. Eu acho que quem tem a ganhar é a população de Patos de Minas, né, que conta com esse casal que gosta de política, que se envolve, uma deputada e um prefeito. Sorte do pessoal daqui, né, deputada? Maria, aqui o povo de Patos de Minas pode ter certeza que tudo que nós fazemos é pensando nesse povo aqui com muito carinho. Porque aqui eu nasci, aqui os meus filhos, que é a maior riqueza que eu tenho na minha vida, nasceram. É aqui que o meu pai está enterrado. É aqui que a minha mãe vai viver até o seu último dia de vida, meu irmão, meu sogro, minha sogra, onde eu viverei também. Então, é aqui que eu quero o bem dessa cidade. Se eu pudesse escolher, eu queria que meus filhos ficassem aqui. Então, se eu tenho o verdadeiro poder de transformação, eu vou fazer de tudo, incansavelmente, para transformar nessa cidade a melhor cidade para se viver no entorno, não mais em Minas Gerais, mas no Brasil. Esse é meu objetivo, porque Minas Gerais já está fácil. Muito bom, obrigada, deputada. Foi um prazer te receber. Obrigada, Maria. Obrigada mesmo pelo carinho. Conte sempre comigo, só chamar que nós estamos aqui. Tá certo, a gente agradece. Gente, até mais. Vocês também tenham gostado de ouvir um pouquinho mais da deputada Ludmila Falcão. Continue acompanhando o nosso podcast oficial da FENA Minas 2025.